pessoal, hoje nós vamos estudar do nosso conteúdo do 8º ano sobre a abolição. Lembrando que na aula passada nós estudamos sobre o segundo reinado e nós vimos algumas coisinhas relacionadas ao início desse processo abolicionista, tá bom? Na aula de hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre essa questão do que foi do início dessa abolição até quando ela realmente ocorreu, tá bom? O conteúdo vai estar na página de número 227 a 237, ok? Vamos lá. A abolição. Primeiro, ela vai iniciar-se justamente quando a Inglaterra, lembra lá no final do governo do segundo reinado, quando a Inglaterra pressiona o Brasil para fazer primeiro o fim do tráfico negreiro, acabar a comercialização de negros no litoral brasileiro. E depois, a Lei de Eusébio de Queiroz de 1850. Esses dois fatores foram os fatores iniciais para o processo de abolição no Brasil, tá bom? Com isso, o processo sempre teve lutas e resistências dentro do período brasileiro de abolição, até a libertação dos escravos com a Lei Áurea que vai ser deflagrada no Brasil. Então, essas resistências, elas muitas vezes vinham dos próprios escravos e dos movimentos abolicionistas, ou seja, são dois fatores que vão fazer prevalecer a liberdade ou a abolição do Brasil, que é, primeiro, a resistência dos próprios escravos quanto à escravidão e os movimentos abolicionistas, ou seja, que vão apoiar a abolição da escravidão no Brasil. Bom? Então, a resistência dos escravos, ela vai ser um exemplo muito forte no Brasil, porque eles vão resistir a essa forma de trato que era uma forma escravista pela questão da cor, que é uma escravidão brasileira, ela vai ser uma escravidão racial, tá bom? Então, com isso, é a partir do século XIX que se começa a fazer o chamado ciclo de revolta pela liberdade, que começa-se na Bahia, ou seja, entre os anos de 1807 até 1835. Essas revoltas vão trazer um peso muito grande e pressão populacional contra, ou na verdade, para que o governo fizesse a libertação. Só que a Bahia, ela foi palco dos maiores números desses movimentos abolicionistas ou dessas revoltas negras, porque vai haver cerca de 20 revoltas e essas revoltas vão ser consideravelmente um número expressivo a levar uma comoção nacional por esse interesse em liberdade, tá bom? Então, com isso, a imagem que eu trago para vocês é a imagem de uma cultura afro, que é, no caso, as lutas que eles faziam, que era o jogo de capoeira, e essa resistência, essa luta, na verdade, foi um dos símbolos de resistência, porque ela vai ser uma expressão de que a resistência não foi só apenas contra a escravidão, mas foi uma resistência cultural e uma resistência religiosa também. Então, todos os aspectos da cultura, por exemplo, a questão da sua alimentação, das suas orações, das suas preces, as questões relacionadas aos seus desejos e anseios, vão estar relacionados ao processo de abolição. Então, a resistência negra dos escravos vai passar também por todas essas questões culturais, tá bom? Então, com isso, vai surgir no Brasil os chamados movimentos abolicionistas. O abolicionismo foi nada mais nada menos do que um movimento social que lutava pelo fim da escravidão, ou seja, e ele vai ganhar força a partir do século XIX no Brasil. Ele já existia, porque os seus grandes líderes, eles sempre procuravam o anseio da liberdade para esses cidadãos. Eles viam muito naquela ideia do iluminismo. E esse movimento abolicionista, ele ganha força, nós vamos ver mais na frente, com a independência dos Estados Unidos e a questão da Inglaterra na questão comercial, tá bom? Principalmente com a questão religiosa inglesa. Então, entre os abolicionistas existiam diversos líderes de origens e de cores. Nós vamos ter líderes negros, nós vamos ter líderes brancos, líderes judeus, nós vamos ter vários líderes religiosos que vão entrar na luta contra a escravidão. Nós vamos ter nobres, nós vamos ter governadores que vão entrar contra essa escravidão, tá bom? Internamente, o abolicionismo contou também com o apoio dos artistas brasileiros, principalmente os artistas que vinham daquele movimento renascentista que aconteceu na Europa e com o pensamento iluminista, tá bom? Então, eles vão ganhar apoio também de movimentos
externo brasileiro, nós vamos ver a escravidão como algo negativo, principalmente com o comércio com os Estados Unidos, já que os Estados Unidos ele vai deflagrar o processo de independência e vai deflagrar o fim da escravidão. Então, o fim da escravidão por parte dos norte-americanos vai ser um apoio e uma força para fazer uma pressão para o Brasil deflagrar ou definir o fim da escravidão aqui também. É claro que a pressão também, além de ser externa, tinha pressão interna, porque as pessoas que aqui viviam no Brasil, elas também desejavam a liberdade dos escravos, principalmente porque grande parte da população era negra e indígena. Depois nós vamos ver numa próxima aula sobre a questão do processo das questões indigenistas brasileiras, tá bom? Mas no momento vamos ficar apenas com a questão relacionada à escravidão dos negros, tá bom? Só que o governo, ele começou a fazer um processo lento e gradual. A escravidão e a liberdade não foi rápida, como aconteceu nos Estados Unidos ou na Inglaterra com um decreto de lei momentâneo. Pelo contrário, no Brasil foi lenta, gradual e o governo procrastinou, porque eles eram mão de obras baratas, tá bom? Então, com isso, o processo de abolição da escravidão ela vai passar por algumas leis. Primeiro, em 1871, vai acontecer a Lei do Ventre Livre. Essa Lei do Ventre Livre dizia que filhos nascidos de escravos eram livres. A segunda lei, a Lei dos Sexagenários, que vai ser apenas em 1885, que dizia que homens até 60 anos, escravos com 60 anos, conseguiam a sua liberdade. E por fim, vai acontecer a Lei Áurea em 1888. Que é claro, essa Lei Áurea vai falar sobre o processo de abolição da escravidão no Brasil de forma geral, tá bom? Mas lembrando, todo esse processo teve luta, teve brigas. Primeiro, quando você declara que apenas bebês ou crianças vão ser livres, mas suas mães são escravas, logo não há liberdade para os filhos, porque eles continuam sendo escravos. E homens com 60 anos de idade, sendo livres, eles não têm mais força para trabalhar. Então, logo, eles continuariam sendo escravos. Então, essas foram leis que acabaram, mesmo dizendo que ia ter fim à escravidão, continuaram deixando os negros como escravos, tá bom? Até chegar a Lei Áurea, que foi uma lei com muita pressão populacional, quando a Princesa Isabel vai fazer a assinatura dessa lei, tá bom? Então, a vida desses homens livres após a Lei Áurea continuou sendo difícil, principalmente porque ex-escravos não eram contratados para trabalhar, justamente pelo movimento de imigração que estava vindo para o Brasil. Por causa do café, começaram a vir italianos, começaram a vir alemães, passaram até a vir japoneses para trabalhar na lavoura. E por eles terem um tato mais comum com essas mercadorias, eles preferiam contratar pessoas de fora do que escravos libertos. Então, os escravos ficaram à margem da sociedade, muito mais pelo preconceito e principalmente pela questão racial mesmo. A população que morava aqui, ou seja, os líderes, que eram tipo donos de fazenda, não contratavam ex-escravos, os homens livres agora, porque eles não queriam esses homens que já foram escravos nas suas lavouras. Então, o preconceito fazia com que a dificuldade para a sobrevivência por parte dos escravos fosse cada dia maior, tá bom? Então, gente, basicamente é esse conteúdo sobre a abolição. Nós vamos deixar um exercício para vocês que se encontram na página de 243 a 244, as questões de número 1, 2, 3 e 4. Até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!